Não, sendo que hoje, isso a gente pode falar que é uma tendência, né? Tem um facilitador, porque você com uma equipe feita por um humano e uma IA, você faz muita coisa, cara. Muita coisa. E lá atrás, a gente começou em 2017, em rede social. Aliás, 2016 eu comecei, a Malu já tava. Eu tinha começado um pouquinho antes. E não tinha IA para auxiliar. Era a Hoje em gente... dia você tem um hiper trabalhador mega inteligente que entende de, sabe, um pouco de vários assuntos, talvez um nível de profundidade maior, a IA dá uma errada ainda, uma alucinada. Mas é muito bom, cara. Então uma Até pra pessoa com uma IA... organização, né? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho ideia. Conversa 10 minutos com o chat GPT que você vai ter um monte de ideia do seu assunto, do seu nicho, do que você fazer, né? Do produto que você quer lançar, de como entreter a sua audiência. Tudo, absolutamente tudo. Às vezes eu eu quero arrumar isso daqui no meu produto. Eu jogo lá, me dá 10 ideias que eu não tinha pensado. Só porque eu conversei. Aí não pode ter preguiça, né? Porque você vai ter que fazer um texto, explicar o contexto e tudo mais. Mas, cara, é um trabalhador ultra mega eficiente. Não, eu queria saber como é que vocês enxergam o uso de IA em conteúdo. Porque na minha visão, numa analogia para ficar mais claro, a gente tá numa guerra e quem não tá usando IA tá chegando com espada de madeira num cavalo, entendeu? E quem tá usando IA tá chegando com um tanque de guerra, assim, e uma bomba nuclear recreativa lá dentro, se precisar para usar. Eu assino embaixo. Eu acho que tem que estar usando porque é uma força que a gente não tinha até pouco tempo e vai multiplicar a quantidade, a qualidade das produções. Só um adendo com relação a isso é que um ser humano inteligente faz a IA fazer um trabalho muito melhor. Sim. Então, é a união da inteligência artificial com a inteligência real. Por isso a importância de ler livros, a importância de estudar, porque ele vai mandar um texto, se você não tiver repertório, você vai falar, tá ótimo. Não tá tão ótimo assim. Então, eu uso muito, a gente está treinando a nossa agente chamada Sofia, que é sabedoria, e Sofia IA. Ai, esses trocadilhos são muito bons. Mas é isso, a inteligência real, que tem seu repertório, tem seus livros, tem as suas histórias, vai conseguir corrigir, ajustar a inteligência artificial. Então, eu acredito na união dos dois. A minha IA aqui de atendimento se chama Diana, por causa disso também. Esse IA. Aí da Finclass, acho que botaram Natália. Júlia! Tudo com IA tá bombando agora para atendimento. Cara, mas né? eu não sei vocês, cara, eu bato o olho na hora, eu sei quando é IA. Hoje em dia. Tipo, uma coisa cru da IA, sabe aquele negócio, tipo, não é sobre, é sobre... Eu já fiquei em dúvida, sabia? Não, eu tô falando desse que é... Cara, a pessoa não se deu ao trabalho. Né, porque eu já fiquei em dúvida no seguinte, eu não vou falar o nome da empresa, mas um grande banco, eu entrei no atendimento, eu fui muito bem atendido, mas não era imediatamente, tinha um certo delay, eu falei, cara, esse delay, ele tá igual. Uma pessoa, né? Não, tá igual uma pessoa que eu digo, o intervalo era o mesmo. Era um delay de, por exemplo, 20 segundos. Não era exatamente na hora, igual a IA me responde sempre, mas tinha um certo delayzinho. E aí, quando eu perguntei, você é uma IA? Deu um delay maior. Aí depois a pessoa respondeu, não, eu não sou uma IA, mas eu acho que era uma IA. Ah, era. E Só que ela tava programada pra parecer muito humana, entendeu? Entendi. O que Mas você gostou? Eu gostei muito, foi ótimo atendimento. Eu odeio falar com pessoas. Com máquinas, eu acho que talvez eu ficaria... eu odeio. Não, em atendimento, gente, eu quero falar com ninguém. Eu quero apertar os botões e resolver meu problema. Ai, eu não gosto. Mas, enfim. Mas Cada diga, um mano. com seu problema. Você falou algo muito interessante porque é o que eu vejo. O que é IA? Essas conexões. Mas, no final das contas, pensa a quantidade de... Pensa numa sala muito grande, cheia de coisas. Se você não é a pessoa que coloca o ponto de foco e qual a expectativa... Então, pensa que você tem que colocar o que a IA vai buscar de resposta. Então, você tem que saber o que você quer, colocar o ponto de foco. Você tem que saber o que ela vai fazer, tipo, qual é a receita de bolo com aquilo que está lá e qual é a expectativa de output. Então, veja que não é como se facilitasse o trabalho. Porque... O que eu tava falando que, às vezes, a gente bate o olho, putz, dá pra ver que é IA, o roteiro, é muito manjado. Tem muito roteiro que ela Justamente vai criar. porque quando a pessoa só pede um negócio meio perdido, eles mandam o que eles têm de genérico lá. Mas agora, o cara que ele sabe colocar o ponto de busca, o que ele quer, cruzar a informação, às vezes ele abastece com coisa dele. E ele usa IA. Hoje eu uso IA pra quê? Ela me gera as coisas... E eu mando para ela e eu sempre peço para ela trazer os contrapontos. Então, é tipo um laboratório cognitivo. Ela tem que servir para
para puxar. Então, eu mando, eu acho que essa que é a minha ideia. Eu coloque os contrapontos e o que ficou faltando. Então, mais como uma ferramenta do que o conteúdo pronto dos meus alunos. Quem usa dessa segunda forma é quem performa melhor. Quem usa dessa primeira forma, fica aquele negócio... Sabe, chove no molhado, a pessoa nunca consegue ir para frente. Porque fica mais do mesmo, fica muito genérico o conteúdo. Isso me lembrou, porque eu faço uma variação disso também. Eu gosto de escrever, aí mando e pergunto. O que você acha que eu posso melhorar aqui depois de eu ter escrito? Nem sempre também. Às vezes ela escreve, eu reviso, às vezes a gente troca. E às vezes eu gosto de pegar vídeos muito viralizados na internet, porque é um parêntese. Um dos exercícios que mais me fez evoluir na escrita de roteiros para vídeos foi pegar vídeos muito virais e fazer uma análise do porquê, linha por linha, daquele vídeo viral. O que tinha naquela linha? Qual gatilho que tinha naquela linha que eu não vou copiar a linha, eu vou copiar o gatilho. Então, pego vídeos virais, mando na IA e falo, linha por linha, me fala quais gatilhos psicológicos, quais princípios ativou, porque aí eu consigo copiar os princípios e não o texto do criador. Eu sempre fiz isso, essa modelagem, e de forma, antigamente, né, eu modelava criadores e tal. Então, eu falava, por que eu gosto desse conteúdo? O que isso tá me deixando... O que eu acho que tá me deixando ficar aqui e eu volto? Por que eu volto? E aí eu comecei a fazer esse tipo de transporte do que a pessoa fazia para o meu conteúdo dentro do meu conteúdo. Então, eu acho que é uma forma muito fácil das pessoas criarem gatilhos bons, você fazer o conteúdo que te envolve. Então, você vai fazer um conteúdo que você gosta de assistir. E isso é muito legal, porque muitas pessoas falam... Não tem, você falou, né? Quando eu comecei, eu não sabia qual era a minha audiência. E eu também não, obviamente. E eu acho que uma forma muito fácil é você criar para você mesma, para uma persona que é você. Porque, no final das contas, quem vai se identificar mais são as pessoas que parecem mais com você. Acho que você já meio que sabia a sua audiência, assim. Sabia, um pouco. Porque você estava no seu nicho, já tinha escolhido. Você queria mostrar um lifestyle fitness, falando de alimentação, de estilo de vida, de exercício. E sabia que, naturalmente, teria mais mulheres do que homens. Sim. Sim. Eu estava pensando aqui no meu... Eu tenho uma estatística interessante no meu perfil, porque geralmente perfil de finanças fala com mais homens do que mulheres. Mas eu tenho, hoje, 63% de público feminino. Nossa, porque ele é casado e começou com a minha base. Isso é real, porque a gente tem um misto, um cruzamento de seguidores bem grande. Hoje em dia, não tanto mais. Mas aí você vê, você tá com quase 1 milhão de seguidores, 900 e poucos mil, por aí, né? Eu tô com mais de 3 milhões. Então, por mais que eu tenha toda a base dela, não deveria ser a maioria. E eu não sei por que eu tenho mais mulheres me seguindo do que homens. Se eu vou no YouTube, aí muda radicalmente. É o outro público, né? 85% homem, 15% mulher. Aí no TikTok já é uma coisa mais parecida com o Instagram, mas não tanto assim de público feminino. Às vezes você pensa que faz conteúdo para uma pessoa sem olhar dados, e quando você olha, você se surpreende que, cara, na verdade, o meu público é outro. Né? E tem um fato que eu acho muito maldoso e curioso. Mulher compra de homem, mas é muito difícil homem comprar de mulher. Falando de infoproduto. E eu sou uma pessoa que eu nunca fiz conteúdo exclusivamente para mulheres, mas, obviamente, eu tenho muito mais mulher. E depois dos sócios, eu comecei a ter mais homem. E eu tenho alguns homens que compram o Materializa. A gente, no Materializa, tem lá treinos, por exemplo. Aí eu comecei a fazer treinos masculinos também, porque as pessoas viam que o Bruno fazia, e aí elas queriam fazer também, os homens. E aí eu tenho lá alguns homens que já fizeram e que tiveram boas transformações, é bem legal. Mas, obviamente, a maioria é mulher.